Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a continuação do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é a parte introdutória. E antes da gente começar o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos, sendo muito diferentes uns dos outros, sob o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida no sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens, alternativamente, a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem é dirigida. Mas acrescenta-se, como ocorre que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo? Diremos primeiro que, independentemente da causa que assinalamos, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, a abstração feita da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo dará a explicação. Por isso, dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos anos para fazer um médico medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio e sequer em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Portanto, não nos enganemos, o estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social, e é todo um mundo que se abre diante de nós. Deve-se espantar que é preciso de tempos e muito tempo para adquiri-lo? A contradição, aliás, não é sempre tão real como pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão de uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a examinam de um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática. Acrescentamos ainda que a forma da resposta depende frequentemente da forma da pergunta. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição onde não há, mais frequentemente, senão uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de modo algum à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Esta palavra, não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir na definição que dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-lo centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc. E todos terão razão do seu ponto de vista. Poder-se-ia mesmo crer que dentre eles alguns professam teorias materialistas e todavia não ser assim. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande espírito, etc., etc. E em definitivo será sempre Deus. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá dar-lhe 3 classes, outro 5, 10 ou 20, à vontade,
sem estar por isso em erro. Todas as ciências humanas a esse respeito oferecem-nos o exemplo. Cada sábio tem seu sistema e os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprende a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e ela será sempre a botânica. Cessemos, pois, de dar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério, e frequentemente a reflexão fará descobrir naquilo que parece o mais contraditório, uma sentença que havia escapado a um primeiro exame. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos. As falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não devesse dar lugar a uma observação essencial. Sua ortografia, é preciso dizê-lo, não é sempre repreensível, mas é preciso ser bem curto de razão para fazê-la objeto de uma crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos sabem de tudo, eles devem saber ortografia. Poderíamos lhes opor os numerosos pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio da terra, o que não lhes tira o mérito, mas há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem, entre eles, é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediário. Eles devem, pois, encontrarem-se desacomodados quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a servir-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana, e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição dessa linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles mesmos dizem. Também é curioso ver os meios que eles empregam frequentemente para atenuar esse inconveniente. Seria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir numa língua mais extensa em suas palavras e em suas expressões, e mais pobre nessas expressões do que aquela que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio impacientando-se com a lentidão de sua pena, que está sempre aquém do seu pensamento. Concebe-se depois disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, quando se trata, sobretudo, de um ensinamento grave e sério. Já não é maravilhoso, aliás, que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não é preciso concluir-se disso, todavia, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida. Eles a observam quando isso é necessário. É assim que, por exemplo, a poesia ditada por eles desafia frequentemente a crítica mais meticulosa, e isso malgrada a ignorância do médium. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a estes estudos, terem perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? É preciso, por isso, banir esses estudos. O que isso prova? Pelos trabalhos corporais se estropiam os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência se estropia o cérebro, que é um instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento está quebrado, o espírito não o está por isso, ele está intacto, e quando desligado da matéria,
não goza menos da plenitude de suas faculdades. É no seu gênero, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem, por causa primeira, uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como o louco espírita o teria sido sob uma outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sob esse aspecto, mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugídia, que as atribulações não são, aos seus olhos, senão os incidentes de uma viagem desagradável. Ou que, em outro, produziria uma violenta emoção, o afeta mediocremente. Ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem para o seu adiantamento, se as suporta sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual as tenha suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é o bastante para fazê-lo refletir. Também o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta é considerável. É este um dos resultados do espiritismo, que os incrédulos se riam dele quanto o quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se dão ao trabalho de sondar-lhe as misteriosas profundezas. Ao número das causas de loucura é preciso acrescentar ainda o medo, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se fez amedrontando imaginações fracas com esse quadro que se esforça por tornar mais pavoroso com hediondos detalhes. O diabo, disse, não amedronta senão a crianças. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. E quando não tem mais medo deles, estão pior que antes. E por esse belo resultado não se conta o número das epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. A religião seria bem fraca se, na falta do medo, sua força pudesse ser comprometida. Felizmente não é assim. Há outros meios de ação sobre as almas. O espiritismo, para isso, fornece-lhe os mais eficazes e os mais sérios, se ela sabe usá-los com proveito. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um medo exagerado.